Olá! Hoje vamos conversar sobre as eleições gerais do Diretório Acadêmico. Em razão da sua proximidade, escolhemos esse assunto para elucidar a forma como o processo eleitoral deve acontecer. Segundo o Estatuto do nosso Diretório, as eleições regulares para a diretoria terão lugar no mês de setembro, devendo ser anunciadas pelo presidente, no bloco A, com antecedência mínima de 30 dias. Considerando o pouco alcance e a baixa efetividade desse método, ao se almejar um pleito democrático, a chapa vigente deve iniciar o processo de eleições convocando uma Assembleia Geral para a formação de uma comissão eleitoral. Essa Assembleia deve ser amplamente divulgada, tanto pelas redes sociais, como Facebook e grupos de WhatsApp, quanto através de cartazes devidamente assinados pela direção, espalhados pelos corredores e salas do campus. A divulgação via anúncio verbal, conforme prevista no Estatuto do Diretório, não deve ser utilizada como método único, mas sim de forma complementar aos demais meios. A comissão eleitoral não pode ser composta por membros da gestão atual ou por alunos que queiram compor uma chapa. Ela deve ter número de integrantes suficientes para garantir a fiscalização da urna e dos votos, e assim que eleita, deve declarar o processo eleitoral aberto. A comissão é responsável por elaborar um calendário que tenha o prazo de entrega de inscrições e horários de debates, além da definição do dia e local da votação. Todas as informações devem ser amplamente divulgadas. O prazo para inscrição de chapas se encerra 15 dias antes da data marcada para o pleito, e para a apresentação das chapas concorrentes deve ser convocada uma Assembleia Geral com no mínimo 5 dias de antecedência à eleição. Segundo o Estatuto do nosso Diretório, as chapas deverão ter pelo menos 8 membros, devendo os cargos de presidente e vice-presidente serem ocupados por ex-membros de alguma gestão do Diretório Acadêmico. No dia da eleição, deve haver 3 mesas, uma para identificação do discente votante, outra com as urnas que irão receber os votos e uma terceira com o livro de assinaturas. A votação deve acontecer somente em horário de aula e, em hipótese alguma, a urna deve estar fora da universidade ou em eventos pagos. O voto é secreto e a cédula deve conter as opções das chapas por ordem de inscrição, seguidas pelo nome dos presidentes. A apuração deve ser diária e imediata, contando com a participação da comissão eleitoral e de fiscais representantes de cada chapa. O quórum deve ser de 2/3 dos estudantes em caso de chapa única e 1/5 deles em caso de mais de uma chapa. A contagem de votos da urna, diferente da quantidade de nomes assinados no livro do quórum, invalida o pleito. É importante lembrar que a participação do aluno não se encerra com o voto. Até 48 horas após a eleição, é possível reclamar sobre falhas que serão avaliadas pela comissão e respondidas em até 12 horas. Qualquer erro confirmado inviabiliza todo o processo, que deverá então ser recomeçado em até 30 dias. É importante que você não deixe de avaliar com cautela o plano gestor de cada chapa. Independente da sua candidata ganhar ou não, acompanhe o diretório acadêmico junto com a chapa eleita. Seja ativo, cobre reuniões abertas, participe de projetos e leve suas demandas. Ajude a construir um movimento estudantil com mais democracia.